Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Meu nome é Laércio, sou trabalhador do Centro Espírita Fraternidade de Luz, da Zona Leste, a convite do Sr. Wagner, para que continuássemos essas exposições do livro Palavras da Vida Eterna, psicografado pelo Chico, através de Emmanuel. E estamos aqui para falarmos um pouquinho só, da lição 75, que é Libertemos. E como todo o encontro espírita, todo encontro espiritual, nós começamos com uma prece. Mas seria de bom alvitre que todos nós, antes de iniciarmos essa prece, lembrássemos dos ensinamentos de Jesus quando nos aconselha a, antes que fizéssemos alguma prece, alguma oração, algum tributo às divindades, nós fôssemos nos apaziguar com aqueles que ainda temos algumas diferenças, para fazermos a paz enquanto estamos a caminho. Então, nesse momento agora, eu convido a todos para fazermos um minuto de reflexão e lembrarmos que, às vezes, uma pequena contrariedade em nossas vidas causadas por alguém traz muito mais desacerto que todas as alegrias que nós temos. Nesse momento, nós vamos silenciar um pouco os nossos corações. Pensarmos, de alguma maneira, em nos perdoarmos e perdoarmos aqueles que ainda temos alguma diferença, libertando-os de nós. Talvez em nosso coração nós ainda temos dificuldade, mas precisamos colocar essas dificuldades em um cântaro de luz, de amor e de vida, para que haja a transformação necessária. Entreguemos, meu irmão, minha irmã, aqueles que não devemos mais carregar em nossas vidas. E assim, Jesus, Deus, nosso Pai, estamos aqui para orar, Senhor, e pedir a sua proteção, o seu entendimento, para que consigamos levar um pouco de luz a essas palavras maravilhosas de Emmanuel, que acalentam os nossos corações e a nossa vida. Muito bem, meus irmãos, que Deus nos ampare a todos e que a gente consiga se comunicar da melhor maneira possível. Naquele tempo, Marta conversava com Maria do desespero, do desencarne de Lázaro. E tentavam conversar com Jesus, achar Jesus, porque elas sabiam que Jesus podia ressuscitá-lo. Era uma oportunidade que eles queriam de Jesus perto, mas Jesus não estava perto naquele momento. Jesus estava distante. E era necessário se comunicar com Jesus no tempo que não tinha todas as comunicações como nós temos hoje, do computador, do WhatsApp, de e-mail, de tudo não tinha. Era às vezes o diz-que-diz, era às vezes uma mensagem que se podia mandar. E avisaram Jesus, que conseguiram avisar Jesus que Lázaro tinha falecido. E Jesus recebeu essa mensagem.
E Jesus não foi no mesmo momento para atender o pedido de Maria. Ele esperou 2 dias para ir e falou o que para elas? Não se preocupe. Lázaro não morreu. Essa foi a mensagem de Jesus para Maria. E quando Jesus se aproxima, quando ele veio, se aproxima, uma grande comitiva foi junto com Jesus, porque pensavam que iam orar por alguém que tinha morrido, que tinha desencarnado. Mas Jesus, chegando de frente ao sepulcro, havia uma grande pedra. E ele pede que se retire as pedras, ou a pedra, e determina a Lázaro que se levante. Nós, no Espiritismo, não acreditamos em milagre. Nós acreditamos na força do Cristo, no magnetismo do Cristo. E o Lázaro foi salvo pelo gongo. E a gente ficou com essa ideia de Lázaro ser salvo pelo gongo e ficou imaginando como que seria ser salvo pelo gongo quando a pessoa às vezes fala assim: ah, você vai viajar, ainda bem que você não pegou aquele avião caiu. Ou aquele lutador que está lá e está caindo, morrendo, e bate o gongo e ele consegue surgir de novo. Mas, na realidade, esse salvo pelo gongo, na Antiguidade ou na Idade Média, é que quando as pessoas morriam, eles amarravam um fio no braço dela, certo? E colocavam um sininho para fora, por causa da catalepsia, que ela podia ter enrijecido o corpo e não ter morrido. E esse seria o único meio dela. Nos tempos idos aí, que certamente não são os tempos dos senhores e senhoras, da falecida TV Tupi, nós tivemos um grande ator chamado Sérgio Cardoso. Eu acho que ele faleceu em 1972. E depois, quando foi exumado o corpo de Sérgio Cardoso, encontraram dentro do caixão riscos de unha. Você já pensou que terrível? Então, o gongo salvaria as pessoas, porque bateria esse gongo e salvaria. Mas ali o gongo foi Jesus, que tirou o Lázaro de lá de dentro. E o Lázaro saiu todo atado. Por quê? Porque era a norma que saísse como uma múmia, cheio de ataduras. Mas não era suficiente somente tirar o Lázaro lá de dentro. Era necessário que se libertasse o Lázaro também. Que o Lázaro tivesse oportunidade. Que fosse desatado. Nessa lição 75, Emmanuel explica muito bem essa retirada. Que era necessário que Lázaro começasse a andar para seguir a sua caminhada. E aí nós vamos ficar com algumas dúvidas também, que é muito bom na nossa cabeça, por exemplo. Lázaro, não foi Lázaro que pediu para ser ressuscitado. Foi Maria, irmã de Marta. Talvez ele não tivesse nem a consciência disso. Será que isso foi um grande benefício para Lázaro? Lázaro, depois dessa ressuscitação, ele sofreu grandes perseguições, ele se afastou para outros lugares. Porque, por exemplo, ninguém queria receber na sua casa alguém que veio dos mortos. Mas foi um bem para Maria, o reencontro com seu irmão. Nessa lição 75, desse bendito livro, Palavras da Vida Eterna, ele está dizendo uma coisa, Emmanuel. Desatai-o e deixai-o ir. O que é desatar? Desatar é tirar todas aquelas ataduras que havia no corpo do Lázaro. Toda. Mas o Lázaro, para manifestar as coisas que tinha que fazer, ele precisava estar liberto.
dessas ataduras. Mas somos nós também. Nós precisamos falar com Jesus, como nós falamos no começo na prece. Falar com Jesus e pedir que as nossas ataduras sejam tiradas, para que a gente possa andar. Somos os Lázaros redivivos. Nós estamos tendo oportunidade de renascer todos os dias de manhã, para fazermos a nossa caminhada em direção ao Pai. Nós estamos tendo uma liberdade chamada livre-arbítrio, que é da gente poder escolher os nossos caminhos. Escolher os nossos caminhos de redenção, de vida, de amor. O desatar e deixar ir do Cristo está sendo falado todo dia de manhã para cada um de nós. Para que a gente ande, para que a gente conquiste nosso espaço. Para que a gente possa ter as nossas próprias experiências. Se as nossas experiências forem somente as experiências horizontais, o que significa experiências horizontais? A minha felicidade está nas coisas que eu adquiro. Casa, carro, esposa, filho, tudo que é transitório e que é simplesmente um empréstimo de Deus, que amanhã ou depois pode ser retirado. Ou a minha felicidade está na minha conquista espiritual, a minha melhora, o meu aprimoramento, a minha consciência de que eu posso cada vez, a cada dia, levantar um pouquinho melhor. Não há necessidade de nós querermos resolver todos os nossos problemas dessa vida. Nós estamos a caminho, e a caminho nós somos aqueles instrumentos de Deus, não somente para nós, mas para que nós possamos fazer alguma coisa em favor dos nossos semelhantes. Para fazer as nossas próprias experiências. Às vezes, tem aquelas pessoas que são as críticas, e que a gente vai encontrar em nossa vida, como Emmanuel cita na questão 75, certo? Que eles estão numa fossa de negação. Sabe aquela pessoa que você conhece, que qualquer coisa que você diz, eu vou casar, por exemplo, a pessoa, pô, mas você vai casar? Pensa, vocês não estão vendo quanta gente está se separando? Eu vou comprar um carro, mas carro tem IPVA, tem tudo. Você pode bater o carro, você pode roubar seu carro, você precisa ter seguro, despesa. Tem as pessoas negativas, você fala, eu estou com excelente saúde, então você precisa tomar muito cuidado. Tem pessoas que chegam com uma negatividade nas nossas vidas que nós precisamos nos impermeabilizar. Falar, isso não é meu, isso não me pertence, eu preciso respirar. Respeitamos as outras oportunidades, certo? Às vezes você tem um ideal na sua vida. Eu vou ser, por exemplo, fisioterapeuta, ou dentista, ou médico, ou policial. E tem as pessoas que sempre vão achar um empecilho no seu ideal. Eu vou para uma casa espírita. Bom, você ser espírita, isso é um negócio doido. Sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa e também vai tentar entrar para a gente com a desilusão. Às vezes a pessoa está incentivada em abrir uma loja, em abrir um comércio, e a pessoa fala, não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. A gente precisa se afastar, porque às vezes a gente tem esperança, do verbo esperançar. A esperança de conquistar alguma coisa e transformar as nossas vidas. De conquistar e transformar do melhor modo possível as nossas vidas. E chega alguém que quer matar esse germe, essa semente que está nascendo no nosso coração. Uma semente, por exemplo, de fazer o bem. Eu vou distribuir alimentação na rua. Não, mas é muito perigoso. Engano, lei do engano, o pessoal na rua trata a gente com maior carinho, com maior amor. Eles estão gritando socorro. Eles precisam de socorro. E nós precisamos fazer a nossa parte de socorrer os nossos irmãos. E, às vezes, nós somos abandonados por aquelas pessoas que a gente achava que sempre iriam ficar junto conosco. A gente tem que respeitar até isso. Respeitar que cada pessoa faça o bem o seu caminho.
E aí a gente volta lá no começo da oração que eu falei, aquele minutinho. Eu preciso começar a deixar as pessoas caminharem do jeito que elas quiserem, orando, para que eu não fique carregando na minha mente, que eu não fique carregando nas minhas emoções, que eu não fique carregando no meu físico um peso que eu não necessito carregar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a libertar, eu tenho que começar a respirar, eu tenho que começar a pensar em Deus, começar a respirar, olhar, porque se eu começar a olhar para aqueles que têm mais, eu vou achar que eu sou infeliz. Se eu começar a olhar para aqueles que têm menos, eu começo a compreender que eu sou abençoado. Estamos falando, estamos conversando dessa grande possibilidade de nós nos tornarmos melhor a cada momento. Não é um grande salto, não. Nós precisamos nos olhar, certo? E ver que a gente não é perfeito porque nós estamos num mundo de expiação e prova. Louise Hay, uma escritora que faleceu há 2 anos atrás, anglicana, certo? Ela fala o seguinte, que não adianta a gente falar, olha, eu não sou invejoso, eu não sou egoísta, eu não sou orgulhoso, eu não sou isso, eu sou aquilo. Eu preciso me olhar e ver realmente o que eu sou. E pouco a pouco eu começo a pegar cada coisa que eu posso modificar. Pouco. A evolução não vai dar saltos. Então, nós estamos nesse aprendizado e nós vamos fazendo o quê? Vamos melhorando pouco a pouco. Para quê? Para que essa melhora reflita na nossa vida. Nós no capítulo 17, vamos lá ver, o homem no mundo. Eu preciso viver no mundo, eu tenho que trabalhar, tenho que comer, tenho que me vestir, eu preciso ganhar dinheiro, mas que eu não seja um fanático pelas coisas só do mundo. Porque eu, no mundo, vou viver da melhor maneira possível como vive o mundo. E a gente, quando a gente olha no começo do capítulo 17 e no começo do capítulo 12, nós vamos ver lá que amai os vossos inimigos. É necessário que eu comece a amar os meus inimigos ou aqueles que se acham meus inimigos e que eu possa da melhor maneira possível. Tem muita gente que começa e fala o seguinte, não, se não existisse essa cortina para a gente não ver o passado, certo? Eu seria muito mais feliz. E até pagam, fazem consulta para saber quem foram na outra vida. Mas a gente relendo os livros de Leon Denis, a gente vai ver uma frase muito interessante em um deles. Se não houvesse essa cortina que nos tira, as nossas inimizades seriam perpétuas. Então, as coisas divinas estão certinhas. E nós estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. O mundo hoje está cheio de injustiça, mas não existe injustiçado, nas palavras do De Luca. Então, o que a gente precisa ver quando a gente está estudando? O que eu posso melhorar. Por quê? Não basta eu só olhar uma pessoa que está depressiva. Eu preciso ter a consciência que eu vejo, ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir. Na maioria das vezes, nós passamos pela vida escutando as coisas, não ouvindo, porque quando a gente ouve, a gente procura aprender e apreender. E quando a gente faz isso e coloca na vida, isso se chama sabedoria. Quando nós colocamos o nosso aprendizado na nossa maneira de agir. Então, o que está aqui? O que vem a ser essa liberdade aqui? A liberdade da gente olhar pelo nosso irmão e permitir que ele tenha a vida dele, sem críticas. Porque a caridade é isso. A caridade é benevolência. A caridade é indulgência. A caridade é perdão das ofensas. Se nós não formos caridosos, se nós não tivermos as condições necessárias de perdoar, se nós não tivermos as condições necessárias de olhar o nosso semelhante e reparar que aquilo ele está fazendo de acordo com a evolução dele, nós vamos ficar vinculados
a uma coisa chamada julgamento. E tudo que vai aparecer no mundo vai ter um julgamento de cada um de nós. E todo mundo vai julgar à sua maneira. Nós que estamos dentro dessa bendita doutrina espírita, que é uma doutrina de ensinamento, de vida, de amor e de esperança, nós podemos começar a olhar as coisas mais suavemente, mais tranquilamente, mais serenamente. Aquilo que nos pesou ontem, aquela inimizade, aquela traição. Às vezes a pessoa que teve um relacionamento e está com dificuldade de ter outro relacionamento, porque pensa que não vai dar certo. Começa a desatar isso. Nós precisamos desatar dos nossos caminhos, tirar essas faixas que ainda fazem com que a gente não enxergue direito. E começar também a ter a liberdade, uma liberdade espiritual, de começar a dizer para as pessoas que a gente convive, eu te amo. A liberdade consiste em a gente respeitar as pessoas e seus caminhos. Não condená-los, porque a gente vive um mundo muito atribulado nesse momento e a condenação flui muito fácil. A revolta em nós flui muito fácil. Por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo onde a gente vê os políticos, onde a gente vê a justiça, que estão fazendo coisas que a gente não compreende. E o nosso julgamento é imediato. Mas, às vezes, se nós estivéssemos lá, talvez não tivéssemos outro proceder, senão aqueles que eles estão tendo nesse momento. Então, as coisas, por exemplo, que nós não estamos entendendo, nós precisamos nos libertar, nós precisamos deixar. Que é essa liberdade que fala a questão 75. Uma liberdade de ação, para que a gente possa caminhar e permitir que os outros caminhem. O mundo hoje é um mundo em transformação, um mundo em conhecimento. E um mundo que tem muitas novidades e que as coisas vão se renovando de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais urgente, e que se a gente não se atualiza, nós ficamos perdidos no tempo e no espaço. E a gente vai fazer o quê? Vai começar a olhar o mundo e olhar a nossa família, certo? Dando a eles a liberdade necessária e amando-os. Porque a meninada de hoje, a mocidade de hoje, certo? Está mais viva, mais ampla, mais fugaz, mais rápida. E, às vezes, nós ficamos meio contrariados, porque por causa dos jogos, por causa do celular, por causa disso, por causa daquilo. Mas será que nós estamos dando liberdade e nós estamos usando a nossa liberdade que Deus nos dá cada manhã, ou que a lei de liberdade do capítulo 3º do Livro dos Espíritos nos dá? Essa liberdade que não é uma liberdade total, porque nós somos só livres totalmente na nossa mente. Na nossa mente você pode pensar o que quiser. Você é livre para voar. Por falar em voar, eu vou lembrar de Manuel de Barros, um poeta, que disse o seguinte: amar é voar fora das asas. E é isso que a gente precisa. A gente precisa se encontrar dentro dessa bendita doutrina, porque o mundo está gritando socorro, respeitando os limites de cada um de nós, respeitando os limites dos nossos semelhantes. E fazer o quê? Começar a trabalhar mais. Estando dentro de uma casa espírita, nós às vezes precisamos nos olhar e falar o seguinte: se todos nessa casa espírita fosse igual eu, como estaria essa casa espírita? Nós levamos uma peça chamada Aconteceu na Casa Espírita por 11 anos. E a gente via a dificuldade que as casas espíritas passavam. Por quê? Porque, às vezes, o que quebra uma casa espírita, na realidade, é o disque-disque. Então, às vezes, nós achamos que aquela pessoa tem que fazer porque ou é presidente ou porque é responsável, tem que fazer as coisas que eu gosto, que eu quero. E isso, dentro de uma casa espírita, é terrível. Mas a gente tem que fazer o quê? Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Essa liberdade de conquista interior. A liberdade não é para ser alardeada. A liberdade é para ser vivida.
Se a gente quiser viver cada vez melhor, nós temos que ter essa liberdade de escolha, liberdade de caminhar, liberdade de poder se manifestar. Essa liberdade que a doutrina espírita trouxe para cada um de nós, porque a doutrina espírita trouxe a liberdade, mas ela trouxe uma coisa chamada responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa liberdade. Nós somos responsáveis pelas coisas que fazemos. Não somente as coisas que fazemos, pelas coisas que pensamos, pelas coisas que sentimos, pelas coisas que utilizamos. Nós temos uma responsabilidade muito maior, porque a gente tem conhecimento. E aquele que mais foi dado, mais será pedido. Essa liberdade que a gente quer de fazer tudo, nós vamos ter essa liberdade em outros campos, em outras vidas, mas agora essa liberdade nossa é a liberdade de cumprir muitas determinações. Determinações não que os outros façam para a gente, as determinações que nós temos dentro do nosso coração, a retidão que a gente tem dentro do nosso coração. E nós estamos falando em liberdade. A liberdade que nós temos de ver os nossos amigos e poder auxiliá-los. Porque se o mundo está gritando socorro, cabe a cada um de nós usarmos as nossas liberdades da melhor maneira possível. Como Emmanuel disse nesse capítulo. Como Emmanuel tira alguém que está numa prisão com uma pedra. Às vezes nós conhecemos alguém que está dentro de uma grande depressão. E a gente precisa trabalhar para tirar o nosso irmão dessa grande depressão, mas com amor, com carinho, porque ele pode precisar de terapeuta, de psicólogo, de psiquiatra, de remédio, mas pode precisar das nossas preces espirituais, do nosso auxílio. Aonde estiver um irmão que necessita, nós temos que estender as nossas mãos espirituais para ele. E aí nós vamos ver que a grande oportunidade que o Cristo deu para cada um de nós é a oportunidade de servir. Servir aqueles que necessitam. Servir aquele que pede, que socorre. Mas também nós precisamos ver aquele que está passando por uma grande depressão e não quer ficar num quarto escuro. Ele tem um sorriso nos lábios. Ou fica bravo, ou é um chefe irascível. Às vezes ele está passando por um grande problema, porque tem uma grande decepção. E às vezes a gente precisa começar a ter tempo. A liberdade de termos tempo para nós e a liberdade de termos tempo para auxiliar aqueles que necessitam. Sentar, conversar. Sentar com a pessoa que a gente viu que está triste, ou que gosta de ficar no escuro, ou que gosta de dormir 24 horas por dia, porque está fugindo dos seus problemas. E quando nós conhecemos uma pessoa que está fugindo dos seus problemas, nós temos que auxiliá-lo porque ele está caminhando no fio de navalha. A doutrina espírita traz isso para a gente. Porque o Cristo trouxe. Tudo o que fizeste é um menor, a mim o fizeste. Então, como cristãos, não precisamos ser mais aqueles cristãos que iam cantando para serem sacrificados. Eles tinham a liberdade de fugir, mas eles iam cantando para serem sacrificados nas arenas, porque eles tinham uma coisa chamada fé. Que a gente tenha um pouco de fé. Um pouco de fé para olhar com mais carinho a nossa vida, com mais realização. Que a gente tenha um pouco de fé para olhar que essa liberdade que está nos sendo emprestada hoje é a liberdade que o Cristo deixou àqueles que precisam amar. E nós somos essas pessoas. Nós somos as pessoas que precisam amar, que precisam transitar na terra, trazendo esperança àquelas pessoas que necessitam. Levando uma palavra, levando um aconchego, levando um copo d'água, como Lísias, levando um alimento, levando somente um livro para uma criança que precisa, um doce, mas levando para aquele senhor de idade que está, às vezes, enclausurado no asilo, uma palavra de amor, de esperança e de vida. Meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos a consciência que Deus está conosco.
que nos ampare e que nos auxilia sempre. Que tenhamos a liberdade de amar, porque amar transborda todos os caminhos. Que Deus proteja todos nós, que revista as suas casas de amor, de paz, de esperança. E que nós tenhamos no fundo do nosso coração a esperança maior de servir a Deus. E que nessa oração de encerramento eu possa te agradecer, meu Pai, em nome de todos nós, por tudo que tem nos emprestado, por tudo que tem nos dado, por tudo, Senhor, o que colocaste em nossa vida, como aprendizado, como experiência, mas, acima de tudo, pela esperança que colocou em nossos corações. Que Deus nos proteja, meus irmãos, e que tenhamos a fé, a vontade, a caridade e a liberdade de sermos felizes. Uma boa noite a todos. Deus esteja conosco.